Então, boa tarde, Luiz. Boa tarde aos que aqui se encontram e vocês que estão aí em vossas paróquias, então participando desse tempo aí de formação, final de semana passada e esse final de semana preparando-se para servir. Então, o assunto, o tema que nos foi proposto para a gente fazer uma breve introdução à eclesiologia do Concílio Vaticano II. Ou seja, a gente refletir sobre a igreja gestada, pensada, que pela ação do Espírito e com a cooperação humana, que ela nasce aí a partir do Concílio Vaticano II. Então, primeiro vamos começar refletindo aí um pouquinho, esclarecendo alguns termos, eclesiologia. O que vem a ser isso? Então, eclesiologia, digamos que é teologia sobre a igreja. É uma reflexão a respeito da igreja à luz da fé. Então, refletir racionalmente aí sobre a igreja, mas iluminado pela fé. Né? Depois, o Concílio Vaticano II. Certamente vocês já ouviram falar desse assunto, do concílio, já estudaram aí documentos, ou pode estudar. Estou aqui com o compêndio do Vaticano II, estão aqui todas as conclusões do concílio. Então o concílio, ele é primeiro um concílio ecumênico da Igreja Católica, que foi aberto pelo Papa João XXIII no dia 11 de outubro de 1962. E depois o Papa veio a falecer, foi eleito o Papa Paulo VI, e ele então conclui o concílio em 8 de dezembro de 1965. Nesse concílio, a igreja então procurou eliminar as resistências que havia em relação, por exemplo, à teologia, com relação à modernidade, e também levar a igreja a não se fechar em relação ao mundo, mas dialogar com o mundo. Aqui temos a imagem dos dois papas, o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI. Só para a gente verificar, não é? O Concílio Vaticano II, ele é com razão chamado Concílio da Igreja. Ele não foi um concílio que apresentou assim nenhum dogma, mas ele procurou, concentrou-se em redefinir a ação da igreja no mundo contemporâneo. E aí, então, nasce do concílio, entre outros, dois principais documentos, digamos, documentos basilares sobre a igreja. Um é a Lumen Gentium e o outro a Gaudium et Spes. O concílio, nesses dois documentos, um reflete sobre a vida interna, digamos, da igreja, a relação dos seus membros, não é? E um outro mais a relação da igreja com o mundo. Então, a Lumen Gentium, ela é chamada de Constituição Dogmática, porque ela tem força de doutrina oficial da igreja sobre si mesma. Tem um pensamento, uma frase que diz: igreja, o que diz de ti mesmo, o que pensa de ti mesmo. Né? Então, a partir desta constatação, vai desenvolver aí uma reflexão sobre a igreja como povo de Deus, como corpo de Cristo, e também sobre os diversos ministérios da igreja. E a Gaudium et Spes, ela vai tratar então da ação da igreja no mundo atual, pois a igreja então deve compartilhar de todos os problemas da humanidade. Tem no número 1 da Gaudium et Spes, que é a missão da igreja, a ação pastoral, ela precisa se ocupar com as alegrias, as tristezas, as esperanças, as dores, as expectativas do homem e a mulher na nossa atualidade. Então, nós, de antemão, dizer assim que a
a eclesiologia do concílio é uma eclesiologia, inclusive diz que o concílio ele é um novo Pentecoste, porque ele vai aí, a partir do concílio, sob a ação do Espírito Santo e dos padres conciliares, nascer assim uma outra imagem, uma outra concepção de igreja. Nós podemos dizer assim, então, que falar assim do concílio, falar da mudança eclesiológica que foi assim operada no concílio. Um primeiro ponto de partida é a categoria povo de Deus, né? Eu antes gostaria de a gente avançar aqui na nossa reflexão, a partir, digamos, da Reforma Protestante, e depois passando aí pelo Concílio, se estende na história, pelo Concílio Vaticano II, mas sobretudo no período da Reforma, a Igreja, para contrapor a Reforma, e aí os teólogos, os canonistas, eles então ocuparam de, eu diria assim, defender, apresentar, valorizar, digamos assim, até, uma imagem da igreja que era justamente combatida pela Reforma protestante, ou seja, a igreja como realidade visível. Então tem uma eclesiologia, digamos, muito marcada pelo direito canônico, uma eclesiologia que usa um termo assim, juridicista, né? E que está muito focada nessa visão da igreja visível. E a igreja aí, ela é equiparada à hierarquia. Quando se fala da igreja, logo vai já pensar na hierarquia da igreja. Salta aos olhos a hierarquia da igreja. A igreja é concebida, vista pela hierarquia. Então, agora, aqueles que não são membros da hierarquia, quem? Os religiosos, religiosas, os que não detêm o ministério ordenado, então não se vê, fica como que a parte da vida da igreja, não é? E essa visão de igreja, ela vai se estender até o Concílio Vaticano II. Além disso, em virtude também de todos esses embates, das críticas, de tudo aquilo que a igreja sofre aí, desde o período da Reforma, com o advento da modernidade, isso vai se estendendo aí por séculos. A igreja, ela, de certo modo, se fecha para o mundo. Inclusive tem uma visão de igreja que fala que a igreja é uma sociedade perfeita que se basta. E ela então não está, digamos, em diálogo com o mundo, mas se contrapõe ao mundo, se fecha em relação ao mundo. Além de que, também, antes do concílio, vocês já devem ter ouvido a frase salva a tua alma. Isso tem essas afirmações, elas não são por acaso, porque tinha uma concepção do mundo, que o mundo é um lugar do pecado, o lugar vamos dizer, não sei se serei feliz de dizer isso, lugar do demônio, lugar da perdição. Então, nós não podemos, temos que se viver afastado à parte do mundo. E então nós temos esses olhares em relação à igreja. O concílio, então, vem com todo o esforço de superar essa eclesiologia, superar essa visão dessa relação com o mundo, essa visão do mundo e assim por diante. E o ponto de mudança do Concílio Vaticano II, ele acontece com uma imagem de igreja, uma teologia que ali, digamos, ela é gestada. Então, uma teologia da igreja povo de Deus. Não é? Nós não temos tempo, mas se for fazer um estudo mais aprofundado,
E isso não aconteceu assim tão facilmente. Houve muita discussão, muita reflexão, muitos debates, porque no início do concílio, o que estava acontecendo, segundo aí os entendidos, os teólogos que refletem mais a questão da igreja, a eclesiologia do Vaticano II, que estavam simplesmente reproduzindo aquilo que aquela concepção de igreja que se tinha lá antes do concílio, onde se reafirmava a hierarquia em primeiro lugar. Não é? Se pegarmos o esquema inicial de reflexão de todo o concílio em relação à igreja, porque eu volto a repetir, o concílio, o foco foi a igreja, na sua vida interna, sua relação com o mundo. Então, vamos verificar num esquema chamado de eclésia, da igreja, que ele começa ali, colocando em primeiro lugar a hierarquia. Mas, como disse, a partir de muita reflexão, então aí surge e vamos olhar a ação do Espírito, né, luzes. Então, aí é introduzida então essa categoria povo de Deus. Então essa mudança acontece a partir daí. Se nós pegarmos o documento do Vaticano II, na Lumen Gentium, nós vamos ver que esse esquema hoje parte que está na Lumen Gentium, ele vai começar então aí trazendo essa mudança. Essa mudança começa então primeiro colocando a igreja, olhando para a igreja como mistério, né, da Trindade, né, e depois na sequência se coloca a noção, a categoria, tem uso termos, mas no fundo o sentido é o mesmo, povo de Deus. Então, e aí coloca-se a hierarquia e os leigos, na ordem aqui da Lumen Gentium, vai ser colocado depois do capítulo da igreja povo de Deus. Então, vai dizer assim, a mudança então acontece aqui. Se antes a igreja era vista, concebida tão somente pela hierarquia, agora acontece essa mudança. A igreja, quem que é? Todo o povo de Deus, todo batizado. O Papa, os bispos, os padres, os religiosos, os leigos e leigas, todos batizados somos povo de Deus. E o centro da igreja é Cristo, é a cabeça. E todos se inserem nesse corpo eclesial. Os leigos, por exemplo, numa outra eclesiologia, estão fora da igreja, não é? Não tem ali um papel preponderante dentro da igreja. Eles são aqueles que, digamos, a hierarquia que, com todo respeito, que diz o que tem que fazer e os outros obedecem. E agora aqui, então, começa uma realidade nova. Então, coloca... então, a partir daí, né, vamos mudar um pouquinho mais os nossos slides aqui para isso. Tá. Então, como eu estava dizendo, com esta mudança, né, eu vou repetir aqui, então primeiro se estabelece, foca-se na igreja como o caráter místico e sacramental da igreja. A igreja, então, o mistério da Trindade. Em seguida vai se inserir o capítulo sobre o povo de Deus, que engloba todos os membros da igreja antes de qualquer diferenciação interna. Só depois que é tratado, então, a sua hierarquia como servidor de todos os batizados. Então, ao invés de destacar o clero e a hierarquia, a igreja primeiro se autodefiniu como povo de Deus. É um povo que é rico em carismas dados pelo Espírito Santo. E esses carismas, eles constituem então a base dos ministérios, inclusive da hierarquia inserido dentro e não acima do povo de Deus. Né? Então, por isso a visão de igreja que nasce do Concílio Vaticano II, então a igreja povo de Deus. Somos todos os batizados.
e cada um serve a seu modo. Na Lumen Gentium 10 diz que o ministério ordenado serve, atua, quer dizer, vive o seu batismo pelo Cristo cabeça. Os sacerdócio batismal, os que não têm o ministério, o sacerdócio ministerial ordenado, então participa da igreja, ajuda a edificação da igreja pelo corpo da igreja, né? E aí, e uma outra coisa também que acontece, se antes havia duas categorias de cristãos, os clérigos e os leigos. A igreja, então, agora não vamos superar essas categorias. Somos todos povo de Deus, nem mais nem menos. O que nos difere o que diferencia é o serviço, as responsabilidades, o ministério ordenado, evidentemente, né, diferencia, mas isso não nos faz ninguém maior, ninguém menor. Somos diferentes pelas responsabilidades que assumimos nesse corpo que é a igreja. Mas todos somos chamados a evangelizar, todos, e aí uma relação de igualdade, não é? Uma relação que a eclesiologia do Vaticano II convida, então, a viver a partir daí, exercitar uma relação de igualdade, de respeito, de ajuda mútua, de cooperação. Somos corresponsáveis na missão da igreja, que é evangelizar. Aqui tem uma imagem que reflete um pouco aqui essa realidade aí da igreja que nasce do Vaticano II. Então, nós vimos isso, encontramos isso na Lumen Gentium. Então, aí a igreja, povo de Deus, peregrina na história. Então, primeiro coloca a igreja como mistério, como sacramento de Cristo, santificada pelo Espírito Santo. E aí, na sequência, vem o povo de Deus que quem são? Que tem carisma dado pelo Espírito Santo, que somos chamados a não concorrer, mas viver essa unidade em vista da missão. O povo de Deus são os fiéis católicos, mas o povo de Deus também são aqueles que não são católicos e também não são cristãos, de algum modo, né, são também povo de Deus. E depois, aqui a hierarquia, né, ela vem é o terceiro capítulo da Lumen Gentium, os membros da hierarquia. Então, os bispos, o bispo de Roma, que preside na caridade a unidade da igreja, os presbíteros, os diáconos, né? Os bispos, eles têm a missão de, no munus dos bispos, ou seja, no serviço deles, de ensinar, de santificar, de governar. E o diácono, esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Depois, os leigos, é o quarto capítulo da Lumen Gentium, que daí trata do apostolado dos leigos, a vocação profética pelo batismo, participando do munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, o apostolado, o sacerdócio espiritual e a vocação profética. E aí, os religiosos, né? E todos somos chamados, vocacionados à santidade, ser santo, como o Pai Celeste é santo. E nós somos a igreja peregrina da história, rumo, não é, à consumação, não é, ao reino definitivo. Então, essa imagem bonita que nasce aqui da igreja no Concílio Vaticano II. Depois, como desdobramento da categoria povo de Deus, nós vamos então a igreja que é toda ministerial, uma igreja que é chamada a imitar aquele que é a cabeça da igreja, que é Cristo, então ser uma igreja servidora. Então, uma outra noção de igreja, a igreja ministerial. A igreja na qual acreditamos e da qual somos membros pelo batismo é a igreja comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. Uma igreja, o Papa São João 23,
na abertura do concílio, falou: eu quero uma igreja pobre para os pobres, com os pobres e dos pobres. Essa eu busquei lá numa fala, numa reflexão do Dom Aloísio, era o cardeal Aloísio, que foi ultimamente no seu serviço ministerial, serviu aí no Santuário de Aparecida. Mas essa é uma frase cunhada lá de São João 23. Quero uma igreja pobre para os pobres, com os pobres e dos pobres. Essa igreja, ela, segundo a Lumen Gentium, o número 10 e o número 11, é uma igreja toda servidora, uma igreja ministerial. Com a nova eclesiologia da Igreja Povo de Deus, como dissemos já, nasce uma nova concepção de igreja, não mais fundada em duas categorias de cristãos, clero e leigos. Né? E aí é bom que se diga que inclusive isso não é superado ainda hoje. Quem dava se concebia pela hierarquia, pelos clérigos, o Papa, os bispos, os padres, né? E os diáconos também, né, Luiz? Porque são todos membros da hierarquia. Agora, os leigos, tem um cardeal francês, ele diz assim que, antes do Vaticano II, a igreja, o lugar dos leigos na igreja era esse, era uma igreja piramidal, né? No topo da pirâmide estava o Santo Padre, depois os cardeais, os bispos, os padres e os demais religiosos que não têm ministério ordenado. Os leigos estão fora da pirâmide. E os leigos, eles eram pedidos o que eles tinham direito, pedir os bens necessários para a salvação e cooperar financeiramente com a igreja. Era um pouco essa visão assim. Eu repito, é bom reforçar que a eclesiologia do Vaticano II, ela supera essa visão juridicista, muito legalista da igreja, uma igreja povo de Deus, que se forma pela graça do batismo. Então eu estava dizendo, supera-se essas categorias de cristão, cleros e leigos, ou de uma igreja clerical ou de outra igreja laical, e aí, né, com essa superação, também uma igreja toda ela ministerial, distinguindo apenas as diferentes funções na forma de servir aos irmãos como ao próprio Senhor, pois segundo o Evangelho, maior é aquele que serve. O Evangelho de Lucas 22, 26. Então, é uma igreja toda ministerial, a diversidade de ministérios, e vamos ver mais adiante os ministérios ordenados, ministério não ordenado. Eu quero aqui, se alguém tiver curiosidade depois de ler, não é? O padre Almeida, que é da Diocese de Apucarana, ele aprofundou na teologia dos ministérios, tem livros escritos nisso. Então, consequência da eclesiologia do Concílio Vaticano II. Tradicionalmente, na reflexão teológica e pastoral, tem se distinguido, sem ser exclusivos, os seguintes ministérios. Primeiro, os ministérios ditos reconhecidos, às vezes impropriamente chamado ministério de fato. Então, são quando ligado a um serviço significativo para a comunidade, mas considerado não tão permanente, podendo vir desaparecer quando variarem as circunstâncias. Vamos lá. Então, devido às circunstâncias, às necessidades da comunidade, da igreja, se institui ministérios, mas que depois eles podem deixar de existir. Daí os ministérios confiados, quando conferido ao seu portador por algum gesto litúrgico, simples ou uma forma canônica. Depois nós temos os ministérios instituídos, de leitores, acólitos. Me ajuda, Luiz, o Papa Francisco, ele agora recentemente instituiu o ministério do catequista, mas também o ministério de leitores. Isso, agora as mulheres
Também podem né? receber leitor e acólito. Antigamente era Leitor e só os acólito. homens. Isso. Então são ministérios. Aí você pode perguntar, mas a gente já fazia leitura, né? Mas agora é para dar muito mais valor, mais ênfase, então, o ministério. Então, de leitores e acólitos. Quando a função é conferida pela igreja através, então, de um rito litúrgico chamado instituição. Então, ministérios instituídos. E os ministérios ordenados, também chamados apostólicos ou pastorais, quando o carisma é ao mesmo tempo reconhecido, conferido ao seu portador através de um sacramento específico, que é o sacramento da ordem. Então, aí os 3 graus da ordem. Vamos lá, então, os ministérios ordenados. O diácono, presbíteros, o padres, como aí costumamos chamar, e os bispos, ou na ordem inversa, os bispos, padres e diáconos. Então são ministérios ordenados. E eu dizia agora há pouco que o bispo, lá atrás, que o bispo tem o mundo de governar, de ensinar e de santificar. E os padres, os presbíteros, são colaboradores do bispo, na missão do bispo. E os diáconos, eu aqui no número 359 da Lumen Gentium, aliás, no número 29 da Lumen Gentium, diz assim, os diáconos constituem o grau inferior da hierarquia, recebem a imposição das mãos para o serviço, não para o sacerdócio. Confortados pela graça sacramental, em comunhão com o bispo e seu presbitério. Mas aqui eu quero chamar a atenção aqui para, então, o munus do diácono. Na medida, diz assim, que determinar a autoridade, administrar o batismo solene, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir o matrimônio e abençoá-lo em nome da igreja, levar o viático aos moribundos, ler a Sagrada Escritura para os fiéis, instruir e exortar o povo, dirigir o culto e a oração, administrar os sacramentais e presidir a encomendação dos mortos e o enterro, enfim. Aqui coloca, então, vários... Aqui o munus do diácono, o munus seja serviço do presbítero, do diácono e do bispo. Mas é bom lembrar que aqui também o ministério ordenado não é detentor da ministerialidade da igreja. Para dizer que, quer dizer, então agora eu vou ser bonzinho, vou então chamar para o ministério, ou conferir o ministério, como o Papa fez então agora. Não, isso da própria estrutura da igreja. Uma igreja toda ministerial. Se não valorizar, se não estimular os ministérios, a ministerialidade, então estaríamos, digamos, não vivendo essa proposta de igreja. Não é? Então, o ministério ordenado, ele é, por assim dizer, então, a síntese dos ministérios. Em que sentido? Que é chamado a valorizar, que estimular, promover os ministérios, conforme a igreja estabelece. Para quê? Para o bem do bem comum, para o bem do povo de Deus, para que a igreja cumpra a sua missão de evangelizar, para que cada um viva bem o seu discipulado, viva bem o seu batismo e assim por diante. Uma outra imagem de igreja é a igreja servidora. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida, diz nosso Senhor. Então a igreja ou é chamada a ser considerada parte da família humana total, compartilhando os mesmos interesses que o resto dos homens, ou que todos os homens, digamos assim. A Lumen Gentium, no número 3, fala que da mesma forma que Cristo veio ao mundo, não para ser servido, e sim para servir, a igreja procura servir ao mundo, fomentando a fraternidade de todos os homens e mulheres. Isso também é tratado, se depois vocês quiserem, peguem lá o número 3, o número 9 da Lumen Gentium, vai refletir sobre essa imagem de igreja servidora. Como já dissemos, depois da convocação do concílio, a compreensão desse termo se tornou mais abrangente, tanto para a igreja quanto na sociedade.
Então, passou a ser entendido como serviço aos irmãos. Então, vamos imaginar assim, Jesus que o maior é aquele que serve. E quem tem maior autoridade é chamado a ser maior servidor. Mas na esfera, no universo da igreja, na vida eclesial, na vida da sociedade, cada um nas suas responsabilidades, nós não. E aqui, vamos abrir um parênteses na nossa reflexão, sobretudo num olhar cristão. Jesus diz assim, e isso serve para a gente olhar e ver isso no interno da igreja, mas na vida da sociedade dia a dia. Vejam como eles vivem, dominam, exercem as tiranias deles. Jesus fala lá para os discípulos, entre vocês não seja assim. E Jesus não está. E os discípulos, digamos, hoje os discípulos com ministério ordenado, os discípulos vivenciando o sacerdócio batismal, que é bom que se entenda que também, antes de qualquer coisa, somos todos batizados. Eu quero aqui trazer uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim, para vocês sou bispo, com vocês sou cristão. Então, antes de qualquer coisa, somos cristãos. Depois, aí, para viver o batismo, vivemos o batismo em estado de vida diferente, no ministério ordenado, constituindo família, na vida religiosa e assim por diante, né? Então, mas todos somos chamados a servir. O serviço e a caridade é aquilo que, eu diria assim, que define a marca, digamos, vamos dizer aqui, registrada do cristão. Passamos então a compreender que todo batizado é um vocacionado e todo fiel é chamado por Deus a desenvolver um serviço na igreja, particularmente na comunidade onde vive. Voltando aqui, não sei se eu vou conseguir aqui um pouquinho ainda, só que contemplar a imagem. A imagem diz por si mesmo aqui do Cristo lavando os pés e depois do Santo Padre Francisco lavando os pés também e beijando os pés, não é? Então a imagem fala por si só. A igreja deixa então de ser compreendida de forma piramidal. Papa, bispos, padres, diáconos e leigos para uma igreja ministerial. Povo de Deus, em que todos são igualmente chamados a servir, cada um de sua maneira, conforme os dons, conforme os talentos pessoais, desempenhando um determinado serviço para o bem de toda a sociedade. A igreja, onde que ela fundamenta o seu serviço? Naquele que é o seu fundador, naquele que é a cabeça da igreja. Então a igreja fundamenta a dimensão do serviço na ação de Cristo, a quem, em todos os lugares onde entrava, nas aldeias, na cidade ou nos campos, traziam-lhe os doentes nas praças para que os curasse. Marcos 6,56. O serviço se inspira então nas palavras de Jesus. Quem quiser ser grande, seja o servidor. E quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 44, 45. E ainda, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Lucas 22, 27. Então, eu dizia há pouco, o serviço e a caridade definem o ser cristão. Eu costumo dizer assim que um dia todos nós almejamos chegar, fazer esse encontro pleno, definitivo com Deus no reino dos céus. E lá ele vai dizer assim, olha, vinde bendito, ou vai dizer, afaste de mim. A palavra lá é pesada, mas afastai-vos de mim, maldito. Porque, eu era padre, o outro era o bispo, o outro, eu era um leigo que tinha esse ministério, esse serviço, não é? Ou aquele outro serviço. Olha, tudo bem, mas você não viveu o serviço e muito menos a caridade. Então, a caridade é a espinha dorsal do ser cristão. Dou-vos um novo mandamento,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisso reconhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É claro que aqui nós estamos fazendo uma reflexão e esse é o ideal. E cabe a cada um de nós fazer um exercício dia a dia, porque cá entre nós, todos nós, a conversão, eu me lembro, ela é uma realidade constante na nossa vida. Vocês que estão aí nos ouvindo, nós que estamos aqui, não sei se lembram do Frei Frigo, que trabalhou na nossa diocese, ele fala assim: a conversão vai do berço ao túmulo. Né? A conversão vai do berço ao túmulo. Para dizer assim, aqui é a proposta do Evangelho. Então, todos nós somos chamados a viver esse processo permanente de conversão para nos esforçar a viver o mais possível, o mais próximo aqui a proposta do Evangelho. Nós vamos agora passar por um outro tema na proposta de hoje, que é as dimensões da igreja, ou outra expressão que se usa, as notas da igreja. Então vamos ver aqui, tem uma imagem bonita, Nosso Senhor entregando a chave para Pedro. Vamos lembrar esse Pedro que ele chamou, que era pescador. Depois esse Pedro, ele teve um trabalho danado com ele. Uma vez disse para ele: afasta de mim, Satanás. Olha que palavras duras. Você não pensa, mais ou menos isso, com o pensamento de Deus, pensa com o pensamento do diabo. Pedro, você vai me negar. Não vou, Senhor. E negou ele 3 vezes. Depois, talvez está até pensando lá, acho que aquilo tinha no sentido de cuidar, de zelo, de defender o mestre e Senhor, quando foi preso lá no Monte das Oliveiras. Ele sacou da espada e cortou lá a orelha do tal soldado. E Jesus falou: Pedro, guarda a sua espada. Mas depois esse Pedro, ele também tem uma reviravolta na sua vida, e ele depois vai declarar um amor profundo pelo Senhor. Pedro, tu me ama, eu te amo. Tu me ama, eu te amo. Pedro, tu me ama, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. E por isso, então, tendo Nosso Senhor sondando a fé, o amor dele, porque aqui é interessante, falar assim, só pode, então, estar a serviço do povo de Deus se realmente ama. Porque se for visando tirar proveito do povo de Deus, então não é autêntico o serviço, o ministério. A gente fala assim que a igreja toda é ministerial, os ministérios, mas tem também exercer o ministério com o objetivo tão somente de servir, de fazer o bem. Então, Nosso Senhor, ele sonda isso em Pedro, e então aqui entrega a chave para ele. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre a tua fé, a tua profissão de fé, vou edificar a minha igreja. Aqui é uma imagem, então, as dimensões da igreja. Lá no creio, nós rezamos, creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Né? Nós vamos refletir bem rapidamente. Chamamos de dimensões da igreja aqueles 4 atributos ou qualidades, notas, falamos de dimensões, que afirmamos como características próprias da verdadeira igreja. Então, a unidade, a catolicidade, a apostolicidade e a santidade. Ou, una, santa, católica e apostólica. Segundo consta, o primeiro a usar essa fórmula foi Cirilo de Jerusalém no ano 315, a 386. Em nosso símbolo de fé, como já disse, nós professamos, rezamos, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Assim considera-se verdadeira igreja de Cristo aquela a qual se possa aplicar essas características. O catecismo da Igreja Católica, eu vou voltar aqui. Então, se aplica essas características, então considera-se verdadeira Igreja de Cristo. Fica bem claro, né? O catecismo da Igreja Católica, no número 811, diz assim: esses atributos inseparavelmente ligados entre si
indicam traços essenciais da igreja e de sua missão. A igreja não os tem de si mesma. Ela recebe de Cristo. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, ser santa, católica e apostólica. E também é Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. Vamos agora a uma breve reflexão aqui sobre cada uma dessas dimensões ou notas. Primeiro, a igreja é una. Vários são os elementos da unidade da igreja. Quais são esses elementos? Primeiro, uma única fonte, a Trindade. A igreja é mistério da Trindade. A igreja, ela não foi alguém que, antes de tudo, resolveu aí, foi num cartório, pagou lá uns cruzeiros e resolveu abrir uma igreja. A igreja é, antes de tudo, obra da Trindade. A igreja é mistério da Trindade. Depois, o único modelo, a vida íntima com Deus. Então, a Trindade, ela é fonte, a Trindade é modelo. A igreja é chamada no seu ser igreja, no seu agir, aqui a espelhar ou expressar essa imagem da Trindade. E depois, o único fundador, quem? É Jesus Cristo. E uma só alma dada, concedida pelo Espírito Santo. Então, a expressão desta unidade espiritual é visível na própria realidade eclesial. Quando todo o corpo apresenta a mesma profissão de fé e disciplina moral. Então vamos lá. Então, essa unidade, vamos voltar aqui. Essa unidade espiritual da igreja, então ela se expressa, é visibilizada de que maneira? Primeiro, na mesma profissão de fé e disciplina moral. Depois, na celebração comum do culto divino. Nós celebramos aqui a liturgia que rezamos aqui hoje na Diocese de Cornélio Procópio. Ela é rezada no Paraná, no Brasil, e diácono me ajude, também no mundo todo. É a mesma liturgia, a mesma profissão de fé, a mesma disciplina moral. No caso, então a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, e a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem. Então, o Papa é sucessor de Pedro, então é uma sucessão ininterrupta, de Pedro a Francisco. Depois, uma sucessão apostólica, os bispos são sucessores dos apóstolos, então uma sucessão ininterrupta, né? Não tem um corte, não tem interrupção, desde lá das primeiras horas da comunidade cristã até hoje. Então, a sucessão apostólica. Aliás, esta última se torna a base das outras, pois ao colégio apostólico, quem? Os bispos, e os bispos são os sucessores dos apóstolos, como já disse, do qual o Papa é o chefe. A palavra chefe, tá, mas digamos aquele que preside, é o bispo de Roma, mas aquele que preside a unidade da igreja. Eu me lembro disso, acho que nosso professor de eclesiologia falava assim: preside na caridade a unidade da igreja. A quem Jesus confiou, né? Eu vou voltar aqui o pensamento. Então, os bispos, do qual o Papa é o chefe, Jesus confiou a todos os bens da nova aliança para serem dispensados entre os homens. O catecismo, ai Jesus, vamos voltar aqui. O catecismo da Igreja Católica, no número 814, a unidade da Igreja ali se apresenta com uma grande diversidade. Esta se dá, primeiro, pela riqueza de dons, carismas e ministérios que o Espírito Santo dota à Igreja a fim de que ela cumpra a sua missão. Uma segunda é o número de culturas que assimilam o Evangelho. A igreja, eu disse há pouco que a igreja ela celebra a mesma liturgia, mas no mundo todo, mas levando em consideração aqui as culturas,
cada realidade diferente. Então, cada povo com suas próprias peculiaridades vai acolhendo e iluminando seu jeito de ser pelas palavras de Jesus. A única igreja se espalha pelo mundo todo, nas diferentes culturas, testemunha a fé em Jesus, nosso Senhor. A igreja é santa, então a santidade da igreja. A santidade foi o primeiro atributo acrescentado à igreja já no início, lá por volta do século II. E vamos entender, então, a santidade da igreja. As origens dessa expressão, elas são bíblicas, como também seu sentido e conteúdo fundamental de propriedade de Deus. Padre Ou seja, chegou uma pergunta aqui. A pessoa quis dizer, por essa dimensão da unidade da igreja, é isso que justifica o fato de sermos obedientes ao ensinamento do Papa, aos ensinamentos do Bispo? Seria isso? A pessoa está perguntando. O fato da igreja ser una, que nós temos que estar sempre atentos aos ensinamentos do Papa, aos ensinamentos do Bispo. Até aproveito para destacar, irmão, se você tiver alguma dúvida, assim como esse nosso irmão também pode mandar aí para nós, que estaremos passando aqui para o Padre Alcides. Exatamente. Vamos olhar assim, Pedro, ele recebe a missão de Cristo lá naquele momento de confirmar os irmãos na fé, já naquele momento de zelar pela unidade da igreja. Quando afirmamos que o Papa hoje ele tem a missão de presidir na caridade a unidade da igreja, zelar pela unidade da igreja, isso não é agora um atributo conferido recentemente a Pedro. Então, vai e confirma seus irmãos. Então, zelar pela unidade. Apesar de todas as diferenças e até desencontros, vamos citar o caso do Concílio de Jerusalém. O caso típico, né? Uns pertencem lá no caso de se deveria, para ser cristão, ser circuncidado ou não ser circuncidado. E aí gerou um dilema. Um grupo defendendo um de cá, de lá, então, lá no concílio, aí expressa uma questão de unidade. E buscou-se lá um consenso. Então, ouvir, estar em comunhão com, digamos, na paróquia, com o bispo, na diocese, com a CNBB, com Roma, com o bispo de Roma, essa unidade, ela não vem porque a gente tem que ser obediente ao Papa, mas ela, antes de tudo, ela é bíblica. O próprio Jesus, não é? Que sejam um. Esse é o desejo do Senhor. Não é? Por isso que somos chamados a essa unidade. Eu acho que respondi, não é? Então estamos voltando, falando, a igreja, em outras palavras, a igreja é santa, Deus é santo, Isaías 6,3. Né? Então, a igreja ela é santa não por si mesma, mas ela é santa porque ela vem de Deus. Porque ela é referida a Deus, porque ela pertence a Deus. O povo é um povo santo porque é um povo de Deus. Aliás, a palavra santo significa separado, esse povo escolhido. Então, mas porque Deus escolheu, porque se refere a Deus. A santidade, ninguém é santo por si mesmo, somos santos por Deus. Maria é santa, porque é referida a Cristo. Não é? Então, eu acho que se não estiver sendo claro, podem também aí colocar vossas dúvidas. Então, dizer que a igreja é santa implica em duas instâncias. Primeiro, ela é santificada. Eu já disse, a igreja é santa porque o seu fundador é santo, porque ela vem de Deus. Deus é santo. Não é? A santidade é a ordem própria de Deus, de sua existência e o mistério. Né? Mistério de santo. Deus é santo. Então a igreja é santa. A igreja é santificada por Deus. Então a igreja é santa porque Deus é santo e comunica a sua santidade à igreja. E é o Espírito Santo quem a torna santa, pois não existe santidade sem o Espírito Santo. Não se trata, primeiramente, de uma santidade moral, mas de uma santidade em relação ao ser, ou seja, de pertença a Deus. Eu repito, a igreja ela é santa porque ela é obra de Deus, ela é obra da Trindade, ela vem de Deus, ela pertence a Deus.
A igreja é santificada, pois ela não é uma mera instituição histórica. A igreja é corpo de Cristo. Com a efusão do Espírito Santo, os discípulos de Jesus entraram individualmente, mas não somente, e comunitariamente em comunhão com Ele. Esta unidade é de tal expressão que separados são os membros e juntos são o próprio corpo do Senhor. Então, depois, a santidade da igreja, ela vem da comunhão com o ressuscitado, ela vem da ação do Espírito Santo, ela vem também a igreja sendo santa. Agora é interessante aqui, né? Eu vou reafirmar o que já disse há pouco. A santidade da igreja, ela vem da comunhão com o ressuscitado, ela vem da ação do Espírito Santo. É o ressuscitado, na força do Espírito, que santifica a igreja. Agora, a igreja, uma vez que ela é santificada por Deus, então ela também santifica os homens. Então, sendo santa, a igreja passa a santificar a todos nós. E como é que acontece essa santificação? Então, pela vida sacramental. A vida sacramental é a expressão, é a expressão de sua ação santificante. Pois, mediante essas ações sagradas, os homens e mulheres entram em comunhão eficaz com Deus e se tornam o templo do Espírito Santo e podem viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Vou citar aqui futuros ministros da Eucaristia para servir bem o povo de Deus. Jesus no Evangelho: isto é meu corpo, tomai e comei. Vocês, né, serão homens e mulheres que vão aí com todo o amor, toda a fé, a estar a serviço para distribuir a Santa Comunhão nas celebrações, com alguns exemplos, levar a comunhão para os doentes e assim por diante. Citei aqui dois serviços, né? Lá na celebração, visita aos irmãos. Mas lembram todos que Jesus diz assim: isto é meu corpo, tomai e comei. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim. Quando eu disse assim, que pela vida sacramental, nós entramos em comunhão eficaz com Deus, então Jesus diz assim: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Não é? Há uma simbiose. Né? O Cristo, nós nos tornamos sacrários vivos. E aí também a exigência e a responsabilidade. Porque se a gente também não se esforçar para viver esse sentido, também sermos pessoas, viver a Eucaristia, expressar isso na vida cotidiana, diz lá na carta de Paulo aos Coríntios que a gente pode correr o perigo de estar comendo a nossa e bebendo a nossa condenação. Né? Então, preciso cuidar para isso. A igreja real é santa e pecadora. É bom lembrar isso também. A igreja, como tal, é sem pecado. Né? Os pecados pertencem aos membros da igreja, enquanto conserva em si algo que não é igreja. É bom lembrar isso. Que não é que a gente tem que ser pecador, que nós temos que viver no pecado. Aqui, o pecado habita, reside em nós quando conservamos em nós aquilo que não é da igreja, aquilo que não vem do Evangelho. A não correspondência com a palavra de Deus. Aí reside o pecado. A igreja é católica. Quando, uma outra imagem, outra nota. Quando se diz que a igreja é católica, se quer destacar duas realidades importantes. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Ela é a resposta salvífica universal de Deus para os homens, pois possui a confissão de fé correta e reta. Primeiro, depois, a vida sacramental integral e o ministério ordenado da sucessão apostólica. Em outras palavras, dizer que ela é católica é afirmar que a igreja possui todos os elementos para salvar os homens. Segundo, a segunda razão é de ela ser chamada de católica, é em consequência da sua missão.
ela foi enviada por Cristo para salvar todo o gênero humano. Todos os homens de todos os tempos, culturas, devem ser alcançados pelo anúncio da Boa Nova. Então, a expressão universalidade da missão da igreja pode ser encontrada no mandato missionário de Jesus, que você encontra lá no capítulo 28 de Mateus 16, ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. A catolicidade, então, é um atributo de toda a igreja, também local. Não é? A igreja local, aqui, nossa diocese, inclusive as nossas paróquias aqui, somos chamados a viver essa catolicidade da igreja. A gente não pode olhar somente para o muro da nossa diocese, o muro que separa geograficamente de outra diocese, a nossa paróquia, mas aqui essa dimensão de universalidade está presente em toda a igreja, mas também aqui na diocese, na nossa paróquia. Aqui na diocese reside uma porção do povo de Deus. A igreja está aqui, a igreja universal está aqui, reside na nossa diocese, né? Então, por isso que a afirmação que é um atributo de toda a igreja, também da igreja local. O Espírito Santo torna a igreja católica a igreja no decorrer do tempo, pois a catolicidade vai se fazendo no decorrer da história, enquanto a igreja vai realizando a missão de evangelizar. Somente quando, no dia em que for tudo em todos, 1 Coríntios 15, 28, é que a igreja deixará de ser realmente totalmente católica. A igreja apostólica. Na leitura dos evangelhos, podemos constatar duas realidades. Primeiro, Jesus se apresenta como enviado do Pai, e por sua vez ele envia os seus discípulos. E aí então nós compreendemos a partir daí. Então o termo, esse ato de enviar, o termo enviado na origem grega, ele significa deu origem então à palavra na nossa língua de apóstolo, não é? Por conseguinte, perdão, fiz alguma coisa aqui, deixa eu voltar. Está aqui, né? Por conseguinte, a igreja é enviada, ou seja, apostólica, pelo próprio Deus em sua missão. O novo catecismo da Igreja Católica explica que a igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos em três sentidos. Primeiro, ela fundamenta-se no testemunho dos primeiros apóstolos. Então, é a base da doutrina católica. Então, chamado depósito fide, o depósito da fé. Então, nossa fé se fundamenta no ensinamento dos apóstolos, enquanto igreja. Segundo, a igreja é assistida pelo Espírito Santo. E assistida pelo Espírito Santo, ela conserva, depois transmite esse depósito de fé, essa doutrina, às novas gerações. Isso acontece em toda a história. Então, a igreja conserva e transmite a tradição, via a tradição e pela Sagrada Escritura. E depois, através do Papa e dos bispos, a comunidade eclesial ela continua sendo santificada, ensinada e guiada pelo magistério da igreja até a segunda vinda de Jesus. Então aqui o catecismo coloca esses três sentidos. Um teólogo muito expressivo na igreja, lá no tempo do concílio, chamado Yves Congar, diz assim que a apostolicidade é a propriedade graças à qual a igreja conserva através dos tempos um pouco aquilo que a gente já disse, a identidade dos seus princípios de unidade, como ela os recebeu de Cristo na pessoa dos apóstolos. Unidade mediante a comunhão de doutrina, sacramentos, vida comunitária na igreja, sob a guia dos pastores, que receberam seu ministério apostólico. Vamos. Padre Alcides, o nosso irmão que o Gustavo tem mandou uma pergunta, eu vou resumir a pergunta dele. Uhum. Ele disse assim, partindo daquele pressuposto que o senhor disse, da frase de São João 23, que ele gostaria de uma igreja pobre para os pobres, vendo a figura
do Papa Francisco. É uma pessoa que, de fato, faz uma opção, uma adesão pelos pobres, né, pelo serviço aos pobres, uma igreja pobre, que o próprio testemunho de seus ministros seja um testemunho de pobreza. E muitas vezes, muitas pessoas distorcem isso do ponto de vista da politicagem, do ponto de vista de ser de direita, de esquerda, nesse sentido. E quando, na verdade, isso é uma opção evangélica, né? Grandes santos, a gente já vê, aliás, na própria figura de Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Santo Antônio, São Francisco, isso já está presente. Então muitas pessoas confundem as coisas e acabam distorcendo isso que o senhor próprio tem dito. Então, como distinguir uma coisa e outra? É a pergunta do nosso irmão aqui. Bom, então primeiro, antes digamos, nos discursos políticos de A, de B, de C, de falar do termo pobre, né, vamos dizer, isso aí vem do Evangelho. Né? Jesus ele fez a opção preferencial pelos pobres. Em que sentido? Porque, vamos olhar assim, Jesus, eu vim para que todos tenham vida em abundância. E vamos ser mais objetivos. Deus quer que todos os filhos e filhas se realizem e sejam felizes. Vivam dignamente, vivam bem. Por isso Jesus ele faz a opção de baixo. Não que Deus ele tenha vamos fazer uma comparação. Uma mãe, ela tem lá 5 filhos, mas tem um filho, ou 2 filhos, ou filha, que carece de uma atenção mais que especial. Ela deixou de amar os demais filhos? Não. Mas dá uma atenção para isso. Jesus ele veio para salvar a todos, para que todos tenham vida, mas esse olhar para aqueles a quem está sendo privado da sua dignidade, do seu direito de viver bem como filho de Deus. E por isso que o Papa falou assim, que é uma igreja que tem esse olhar. Tem olhar para toda pessoa, mas ela não se esqueça na sua ação pastoral, de priorizar, de olhar para essa realidade. Não sei se me expliquei, né? Vamos à frente. Eu queria, assim, ser mais breve, tentar dentro do tempo que nos é permitido. A igreja, então, vamos passar para um próximo tema aqui, o Espírito Santo como fonte e força dos ministérios e serviço. Nós falamos que a igreja toda ministerial, agora os ministérios, como diz, não foram lá os padres da igreja que resolveram, então agora, mas os ministérios, a imagem de uma igreja toda ministerial, ela é bíblico. Então, e quem suscita, quem concede esses ministérios, dons e carismas é o Espírito Santo. Eu aqui... nós precisaríamos de mais tempo para explorar um pouquinho mais, mas eu vou ler aqui 2 números da Lumen Gentium. Né? Diz assim, que o Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtude, mas distribui a cada um os seus dons como lhe apraz. Distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, aos quais os torna aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da igreja, segundo aquelas palavras. A cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. Esses carismas, quer sejam mais elevados, quer também os mais simples e comuns, devem ser recebidos com ação de graças e consolação por serem muito acomodados, no sentido de acomodamento, de cruzar os braços, em vista de úteis às necessidades da igreja, para o bem da igreja. Depois, isso está no número 12 da Lumen Gentium. O número 19 diz assim, que o Espírito Santo distribui vários dons e carismas aos apóstolos e discípulos e ao longo do tempo aos seus seguidores, novos evangelizados, e que continua até o fim dos séculos, pois a mensagem do Evangelho foi e será o princípio de toda a vida da igreja através dos tempos. Então, assim, bem rapidamente, os ministérios, ele é obra de Deus, é dom de Deus. Tá? Então, o Espírito, ele é fonte, ele emana do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas digamos assim, emana, é fonte, é um bem da Trindade.
e também a força. É o Espírito Santo que nos dá força para o servir. O ministério, nós falamos de ministério ordenados e ministérios não ordenados. Bem rapidamente, ministério já é uma palavra assim comum para nós, mas o que vem a ser isso? É serviço. É serviço. Então, somos chamados pela graça do batismo, todos nós a servir no reino de Deus, a servir na vinha de Deus, cada um a seu modo, pela via do ministério ordenado e pelos os ministérios pelo sacerdócio batismal. Né? Então, os ministérios eclesiais não constituem, no entanto, uma atividade estritamente pessoal, mas tem uma característica comunitária. Deus confere esses dons para o bem da comunidade, para edificar o corpo de Cristo. Tá? Então, acho que isso aí depois pode estar retomando, mas, repito, os ministérios é serviço, ofício próprio dos servos, dos servidores. E ser cristão é imitar o Mestre Senhor, que passou servindo e fazendo bem. Então, o ministério, serviço, como resposta ao chamado de nosso Senhor. Depois, rapidamente, o papel da hierarquia e o papel do leigo na igreja. O Concílio Vaticano II estabeleceu, então, graças a Deus, um novo tipo de relação entre a hierarquia e o laicato. Nessa nova consciência eclesial não há lugar para o individualismo. Hierarquia e leigos são colocados na totalidade do povo de Deus, juntos constituem uma unidade e assumem a missão salvífica da igreja no mundo. Como lembra Lumen Gentium, os pastores não foram instituídos por Cristo a fim de concentrar em si sozinho toda a missão da igreja no mundo. Não. A Lumen Gentium diz sobre o papel da hierarquia dos clérigos e leigos na missão da igreja. O sacerdócio, isso está na Lumen Gentium número 10. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial, o hierárquico, embora se diferencie essencialmente, e não apenas em grau, então em essência, tem a diferença em essência, não somente em grau. Não é? Ordenam-se mutuamente um ao outro, pois um e outro participam a seu modo no único sacerdócio de Cristo. Ambos estão aqui a serviço da edificação do corpo de Cristo, estão a serviço da missão da igreja, que é evangelizar. Os ministros ordenados, diz assim, estão a serviço do povo de Deus, servem a igreja agindo em persona Christi, portanto, uma frase latina, em persona Christi capite, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça, e reúne no Espírito Santo, por meio dos evangelhos e dos sacramentos, eu vou aqui, e a reúne, né, no Espírito Santo, por meio do evangelho, dos evangelhos e dos sacramentos. São ordenados com o mandato de fazer discípulos todas as gente, de formar, de guiar o povo sacerdotal. Os leigos, alimentados pela participação ativa na vida litúrgica da sua comunidade, tomam solicitamente parte nas obras apostólicas da mesma, conduzem a igreja os homens que porventura dela estejam afastados, colaboram zelosamente na transmissão da palavra de Deus, sobretudo no ensino da catequese e outros serviços, oferecendo sua perícia, tornam-se mais eficaz cura de almas e ainda ajudam na administração dos bens da igreja. Diz lá no decreto do apostolado dos leigos, número 10. Também, na Lumen Gentium 31, diz assim que os leigos, é próprio e peculiar dos leigos a característica secular. Por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e adornando-as para Deus. O documento de Boema diz assim que os leigos são homens e mulheres da igreja no coração do mundo, e são homens e mulheres que trazem do coração do mundo, o que estão no mundo, inserido na história, nas diversas esferas do mundo, na política, na educação, na saúde, etc., etc., e traz essa realidade para dentro da igreja. E são chamados, então, porque esse espaço próprio
que aqui não é o espaço próprio digamos, dos membros do ministério ordenado. Então, a santificar, ordenar essas realidades para Deus segundo Deus, iluminar essa realidade. O documento de Aparecida diz assim que os leigos também são chamados a ser parte ativa e criativa na elaboração e execução de projetos pastorais a favor da comunidade. Para tanto, os pastores precisam acolher, valorizar os leigos, não como coadjuvante, mas como atores no discernimento, na tomada de decisões, no planejamento, na execução dos projetos pastorais diocesanos e paroquiais. Só assim haverá efetiva corresponsabilidade e participação de todos os fiéis na vida da comunidade. Só assim os leigos poderão atuar como verdadeiros sujeitos eclesiais e competentes interlocutores entre a igreja e a sociedade. Eu vou terminar, peço assim a paciência com o último tema aqui, depois o penúltimo. O último seria sobre a organização da igreja, mas depois vocês podem conversar com o pároco de vocês e ele certamente vai assim iluminar aí sobre essa temática. Eu quero deixar aqui uma palavra final sobre a igreja discípula missionária. Com todas essas, digamos, a renovação do Concílio Vaticano II, que todos somos sujeitos também da missão, a igreja é missionária, somos sujeitos da missão, mas ainda temos que um longo caminho a percorrer. A Aparecida, a conferência de Aparecida, todos lembram aquele grande encontro ali em Aparecida, que era o Papa Bento, veio o Papa Francisco, que era cardeal, e ali saiu o documento de Aparecida, Igreja Discípula Missionária. E eu quero frisar aqui, não é discípula e missionária, mas discípula missionária. É como que você pegar uma moeda, são duas faces de uma mesma moeda, não se separa. Então, igreja discípula missionária, são sim as duas caras da mesma moeda. Um verdadeiro discípulo é missionário e o verdadeiro missionário é discípulo, não se separa isso. Nesse sentido, se aprofundou a compreensão do discipulado, que implica necessariamente a missionariedade, indicando que ambos os elementos fazem parte do mesmo processo de seguimento de Jesus, fruto da conversão. Vou repetir. Ser discípulo é necessariamente ser missionário e vice-versa. Estas são também as duas palavras-chave para interpretar o lema e o documento final de Aparecida. Discípulos e missionários. Esse ezinho aqui, a gente vai ver se é discípulo, tracinho, um if lá, missionário. Discípulo e missionário. Então, discípulo missionário sem if e sem e. Eu não sei porque eu coloquei aqui. Não basta, o que dizia antes, não basta ser discípulo de Jesus Cristo, mas é necessário ser missionário. A igreja necessita de seguidores de Jesus Cristo que sejam verdadeiros missionários, pois a realidade eclesial aponta para a necessidade de evangelizadores, a fim de que a fé trazida pelos primeiros missionários não desapareça, mas cresça e se multiplique. Eu termino aqui com 2 números do documento de Aparecida. A igreja é chamada a repensar profundamente e relançar com fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias latino-americanas. Ela não pode fechar-se àqueles que trazem confusão, perigo, ameaça, ou aqueles que pretendem cobrir a variedade e complexidade das situações com uma capa de ideologia, etc, etc. Trata-se de confirmar, de renovar, de revitalizar a novidade do Evangelho, arraigada em nossa história a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos missionários. Uma fé católica reduzida a conhecimento, a um elenco de algumas normas, de proibições, de devoções fragmentadas, de adesões seletivas, parciais das verdades da fé. Esse tipo de fé católica. Uma participação ocasional em alguns sacramentos. Eu vou à igreja quando preciso do sacramento.
a repetição de princípios doutrinais, de moralismos brandos ou crispado. Diz o número 12 do documento de Aparecida, não convertem a vida dos batizados e não resistirá aos embates do tempo. Para fechar, olha, é necessário, no tempo, lá já quando foi gestado esse documento de Aparecida, e hoje com muito mais ênfase, a gente precisa de formar discípulos capazes de fazer discípulos. Formar discípulos missionários que sejam, por sua vez, capazes de fazer, entre aspas, de formar discípulos missionários. É evidente que, como é que nos tornamos discípulos missionários? Não por a ideia, mas é pelo encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aí. Vocês, ministros, que estão sendo preparados, agora termino mesmo. Pense nisso. Ministro, mas com esse olhar, discípulos missionários, que estão a serviço na celebração, como dissemos, entre outras atividades, para levar a santa comunhão para os doentes, mas que vocês sejam discípulos missionários, homens e mulheres também capazes, ousados em formar discípulos. Que sejamos, como diz o Santo Padre Francisco, uma igreja não fechada em si mesma nos gabinetes, mas uma igreja que depois de passar essa pandemia é uma igreja de saída e o encontro dos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Padre Alcides, nossa grande felicidade em acolher o senhor aqui, muita gratidão pelas palavras que muito iluminaram, compreender o que é a igreja, compreender que somos a igreja. Eu acho que para os ministros que estão aí fazendo nossa formação, perceber que eles são igreja, né? Que igreja não é simplesmente o padre, o bispo, o diácono, mas igreja é todo o povo de Deus batizado. Eu acho que isso iluminou muito a sabedoria que o Senhor nos transmitiu, esse conhecimento tão profundo. E isso é sempre um desafio, quando nós ouvimos isso, implementar isso em nossas vidas de fé e também na nossa vida comunitária. Isso que o Padre Alcides disse, ser discípulo missionário, seguir Jesus Cristo no discipulado e ser missionário, de transmitir essa grande mensagem do Evangelho. Padre Alcides, muito obrigado de coração pela disponibilidade do senhor, pelo conhecimento, pela sabedoria transmitida. Infelizmente o tempo é curto para tantas coisas, mas como o senhor disse no início, é uma introdução, né? Depois também os padres podem estar tratando de forma mais específica, em outras formações também retomaremos esses temas tão importantes que é refletir sobre a igreja. Tivemos algumas perguntas que foram feitas aí durante a explanação, e só para encerrar uma perguntinha rápida que nos foi feita aqui: o que fez a igreja pensar em se reinventar, no caso no concílio, a pessoa quis dizer no Concílio Vaticano II, o que motivou assim a igreja a perceber que ela precisava se reinventar no concílio? Uma boa pergunta, vou tentar responder no meu horizonte. Imagino que Jesus, ele quando enviou os 12, falou assim: ide e anunciai o evangelho. Ele não disse, feche-se em torno de si mesmo, movido às vezes pelo medo, pelo desafio de lidar com o diferente. Né? É verdade, então, penso que fundado nisso, toda essa necessidade, então, de renovação da igreja. Por quê? É bom a gente aqui frisar que a igreja, preocupada em se defender dos ataques, é verdade, que houveram e que existe hoje contra a igreja, por exemplo, em relação aí não que a igreja esteja, ela hoje, como se opondo, contrapondo, mas com os ideais da modernidade, e aí vai dizer assim, olha, a fé não tem importância, o evangelho, isso aí não... Ou um pouco naquela ideia às vezes, de Freud, que a religião ela vai infantilizar as pessoas, outros pensadores, que a religião podia ser um ópio do povo, e algo nesse sentido. Então, há um certo descaso com relação à religião. Então, a igreja lida com essa situação. Também, com a reforma protestante, qual que foi o combate? Era com relação ao foco à hierarquia.
era destruir aquilo que era essa realidade visível da igreja, como eu disse. Então, a igreja também colocou na defensiva. Então, ali de valorizar. Na verdade, foi uma resposta apologética, em vez de buscar um caminho, como fez lá no concílio, lá atrás, só no concílio foi fazer isso. Então, ocorreu que ficou muito na defensiva, e aí acabou que uma eclesiologia valorizando mais a realidade visível da igreja, fechando seu mundo, a visão também de um mundo como um lugar assim, não muito bom. Então, eu acho que esses elementos e outros tantos mais que levaram a igreja, acabou se fechando. Agora, a igreja precisa repensar. Ela não respondia mais hoje às exigências, os apelos do mundo atual. Então, a igreja tem que se renovar. E essa renovação, não mais fechar o mundo, mas dialogar com o mundo. A igreja, desculpa, às vezes está uma palavra a ser mais, às vezes um comportamento mais de dominação, mas uma igreja diferente, de serva, servidora. Então, para que ela realmente refletisse a face, a imagem, a atitude, o olhar, o desejo daquele que é a cabeça, o centro da igreja, que é nosso Senhor. Então, me parece que esses são alguns elementos que faz a gente entender aqui a necessidade dessa renovação da igreja para que ela pudesse, então, evangelizar nesse contexto de mundo hoje. E agora tem um diácono, tem uma frase da igreja que diz: Eclésia sempre reformando, ou seja, a igreja ela precisa constantemente estar se renovando. Inclusive o Papa agora fala assim: prefiro uma igreja lameada, cheia de barro, suja porque caiu na lama, do que ficar dentro da sala fechadinho. Caiu na lama, se empoeirou, que foi visitar, que foi... Então a igreja tem que se renovar. Aliás, o Papa Francisco está insistindo tanto aí para essa renovação da igreja. É a continuidade do concílio. Muito obrigado, Padre Alcides. Eu convido aos irmãos que estão aqui na sala, também a você que nos acompanha, para saudarmos o Padre Alcides com uma salva de palmas. Amém. Obrigado.